Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais habitantes desse país, mundo, de tudo isso aqui. Sala direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfínizia Freire, disciplina em Artes. E a gente vai finalizar hoje o capítulo 6 a respeito de dança contemporânea. E a gente começa ali a partir da página 121, tá? Então, essa aula é rapidinho, até, vai da 121 até a 126, só que os textos são relativamente pequenos, são textos fáceis. Então, vamos jogar duro, vamos seguir aqui para finalizarmos esse assunto, beleza? Beleza. Então, a gente começa da seguinte forma. Aí na página 121, aí do livro didático de vocês, tem o seguinte: caminhar normalmente, como quando andamos pela rua, é um movimento de dança? Será que a gente pode tratar como um movimento de dança uma simples caminhada que a gente faz na rua tranquilamente? Acho que vai depender muito do contexto, né? Se de repente a gente está na rua, andando, atravessa a rua, indo na casa de um amigo e fazendo aquilo, talvez não. Mas contextualizando isso, colocando dentro de uma performance, pode se tornar. Então, tipo, no palco não vai ter somente aquele caminhar, aquela caminhada na rua. Vai ter várias outras coisas ao redor envolvidas e aí você vai ter uma noção que aquele movimento dali, ele pode, dentro do contexto, estar inserido num conjunto de dança, numa performance musical, numa performance de dança contemporânea, principalmente. Então, aqui mesmo ele diz o seguinte: para um grupo de artistas norte-americanos dos anos 60, sim, o Judson Dance Theater, falando em inglês assim, ó, Judson Dance Theater, recebeu esse nome porque seus integrantes ensaiavam e se apresentavam na Judson Church, na igreja de Judson, uma igreja batista lá na cidade de Nova York. Os artistas que fizeram parte desse grupo se dedicaram a ampliar todos os limites do que se entendia por dança. Para começar, artistas plásticos, músicos e psicólogos também integravam o grupo e se apresentavam em cena com os bailarinos profissionais. Olha que interessante, que mistura interessante que eles faziam. Você não colocava somente aqueles dançarinos que já conheciam bastante toda a movimentação e tudo. Não, além dos dançarinos, eram ensinadas outras pessoas a dançarem ali também. Tinha os dançarinos profissionais e uma espécie de dançarinos amadores, que eram essa galera formada por artistas plásticos, por músicos, por psicólogos. Então, era um grupo teatral que unia muito mais do que profissionais voltados à própria dança, né? Então, só um momento que eu vou espirrar, eu tenho que paralisar aqui o vídeo. Pronto, tô de volta. Eu tive que paralisar o vídeo aqui, eu não vou cortar essa parte, mas tive que paralisar porque foi espirrar. Mas enfim, os movimentos da dança se distanciavam bastante de saltos, piruetas e outros passos virtuosos do balé e da dança moderna. Virtuosos, que aqui segundo o nosso glossário aqui do lado diz que exige uma habilidade técnica extraordinária. Então, esses movimentos de dança, da dança contemporânea formada pelo Judson Dance Theater, ele fugia dessa ideia do balé, né? Então, tipo, o que eles faziam não era exatamente balé, porque fugia dessa lógica, fugia daquilo que as pessoas estavam acostumadas a enxergar, a verem como sendo pertencentes ao balé. Então, esses movimentos, esses novos movimentos que eles faziam ali no palco, ali durante as apresentações, podiam pegar até um pedacinho, alguma coisinha do balé, mas a movimentação deles denotava uma outra história. Eles queriam mostrar uma outra coisa com esses passos, né? Então, para o grupo, gestos e ações do cotidiano, como caminhar, sentar, levantar e empurrar objetos,
eram apresentados como movimentos de dança. Então, como assim? Só o fato de você caminhar e andando ali, isso era um movimento de dança? O fato de você chegar e sentar numa cadeira era um movimento de dança? Se eu levantar a cadeira novamente e chegar e empurrar objetos, todos esses movimentos de dança, coisa que a gente faz no nosso cotidiano, que a gente faz se quiser, a gente sentado assistindo aqui a aula, assistindo esse vídeo, dá para fazer todos esses movimentos. Pegar, tá assistindo pelo celular, vou caminhar, pronto, pegou o celular, vai andando com o celular na mão, assistindo o vídeo, senta, levanta, o que mais? Empurra um objeto. Então, isso se torna movimentos de dança para esse grupo. A performance que eles fazem, a gente já trabalhou sobre performance antes, né? Lá na primeira unidade ainda, e sempre a gente tem falado a respeito de performance, porque ela é justamente isso. É muito ligada à dança contemporânea, porque a performance ela tem uma mistura assim de dança com, pelo menos nesse caso daqui, tem uma mistura de dança com algo do teatro e que a gente pode encontrar dentro do nosso cotidiano. Lembra aquela performance que tinha uma moça que falava, eu converso com as pessoas, tipo, com uma plaquinha assim sentada numa cadeira no meio de uma praça dizendo que tô aqui disponível para conversar com qualquer pessoa que me procure. Tipo, essa era a performance artística dela. Ou então, numa outra página, um rapaz que ele estava usando um chapéu assim de palha, de folha de alguma coisa, que ele caminhava pelo país e tudo. Essa era a performance dele, uma forma de chamar a atenção para o que ele desejava. Então essas pessoas aqui nesse grupo, eles fazem justamente isso. Esses atos do cotidiano se transformam em uma performance graças ao novo significado que eles dão para isso. Ao fato deles estarem no palco ou estarem numa apresentação, que não somente no palco que a gente pode se apresentar, né? Mas eles estarem ali fazendo uma apresentação musical, uma apresentação teatral, uma apresentação de dança no meio do público, mas com esses passos que pertencem ao nosso cotidiano. Então, a junção de várias ideias se encaixam e formam isso. Na aula passada a gente falou, por exemplo, da apresentação teatral chamada Pororoca, que foi a coreógrafa Lia Rodrigues quem fez, e ela estava explicando também a respeito disso, dessa mistura toda, né? E desse diálogo que existia entre as pessoas para poder fazer essa apresentação. Outra diferença era a realização das obras fora das salas de espetáculo. Aí que eu estava dizendo. A coreógrafa Trisha Brown, por exemplo, criou uma peça exibida em cima de um telhado. Professor, como assim? A mulher não tem medo de cair do telhado ali, não? Ô, gente, tá pisando na artelha assim, a artelha começar a descer tudo, a bicha sair rolando lá, caindo lá embaixo. Pô, coitado da mulher, opa aí, rapaz. Oxi. Não, era em cima do telhado, mas não era esse tipo de telhado, né? Era tipo esse telhado tipo laje, sabe? Do alto dos prédios, né? Não tem aquela parte acimentada em cima, né? Que lá em cima tem um para-raio, parabólico, não sei o que. Pronto. As apresentações teatrais, essas apresentações que a Trisha Brown ela criou, elas eram feitas muitas vezes ali, em cima desse telhado, e eram apresentações de performances, de dança, de movimentação, em que nem sempre poderia ser assistido pelas pessoas que estavam ali em volta, né? Porque dependia muito da altura do prédio, né? De repente. Né? Mas essas apresentações elas eram filmadas, eram transmitidas, poderia ser até mesmo transmitido pela internet, se fosse hoje em dia, né? Que hoje, ainda mais no meio da pandemia,
a gente vê essas apresentações que o pessoal acaba fazendo tudo dentro de casa, né? Mas naquela época não tinha essa facilidade e tal. Não passávamos por uma pandemia também naquela época. Não passávamos, que eu falo assim, o pessoal não passava, porque é muito antigo, mais antigo que eu. Eu sou antigo, eu sou velho, mas aqui era mais velho ainda, viu? Tipo, pra vocês terem ideia, aquele mesmo fala, o Judson Dance Theater durou poucos anos, dos anos 1963 até 1970, então 7 aninhos só. Porém, sua experiência revolucionou a dança norte-americana e ecoou em todo o mundo. Alguns artistas que dele participaram tornaram-se coreógrafos fundamentais da segunda metade do século XX, como Steve Paxton, a própria Trisha Brown, que a gente falou aqui antes, e Yvonne Rainer. Os nomes assim, todos dos Estados Unidos. Okay? Vou pegar o cafezinho aqui. Vixe, eu esqueci de colocar açúcar. Mas vou beber assim mesmo. Fiquei todo arrepiado só de beber esse café assim. Eita! É bom que dá aquela despertada assim, fica doido. Eita! Enfim, o professor é doido. Enfim, a presença então desse Judson Dance Theater acabou revolucionando a história da coreografia justamente porque eles começaram a fazer diversas abordagens. Não sei se dá pra ouvir, tá uma queima de fogos, né? Não sei se vocês conseguem ouvir, eu tô aqui. É horrível ficar ouvindo essa barulheira toda, a gente gravando aula, né? Ai, saudade de estar em sala de aula, gente. Enfim. E aí então eles acabaram revolucionando essa forma de fazer teatro, de fazer dança, justamente porque eles, eles começavam a sair dos teatros. Apesar do nome do próprio grupo se chamar Dance Theater, dance de dança, theater de teatro, mas eles conseguiram simplesmente sair de dentro dos teatros, sair de cima de um palco fechado, limitado somente àquele espaço e começar a ganhar outros locais que eram até mesmo inusitados. Imagina só, de cima de um prédio, num telhado, de cima de um prédio, no telhado, no meio da rua. As pessoas ainda não estavam acostumadas a ver aquele tipo de apresentação assim no meio da rua. Apresentação teatral, de dança, tal, aquelas cadeiras espalhadas e tal, que eles sentavam, levantavam nas cadeiras. Então, isso acaba revolucionando a forma de se dançar, de se apresentar a dança contemporânea naquele momento, né? Essa busca por liberdade de criação marcou as décadas de 1960 a 1970, não apenas na dança, como também em diversos outros campos artísticos. Greenwich Village, meu inglês, os professores de inglês devem estar tudo orgulhosos de mim, né? Ouvindo eu falando assim, ou não, né? Que eu não sei nem se a pronúncia tá certa, mas vamos lá. Vocês que manjam de inglês aí, me ajudando aí, cadê? Faz assim, professor, você acompanhando no livro, né? Aí você lendo também, de repente, ok, Greenwich Village. Aí você olhar assim, eita, o professor não sabe nada de inglês, Deus é mais, oxe. Ó pai, filho, vai fazer um curso, vai pagar um FISC ali, um CCAA, oxente. Mas enfim, tô tentando, vamos lá. A gente continua, foco, foco. A Greenwich Village é o bairro onde fica a Judson Church, essa igreja de Judson, era um dos centros difusores desse movimento. As diversas artes interagiam entre si e a performance, só como sempre esse nome aparecendo, consolidou-se como meio de expressão desse desejo de rompimento de fronteiras. Então, a Greenwich Village, esse bairro onde ficava Judson Church, acabou se tornando um
palco de diversas manifestações artísticas, porque surgiu lá esse grupo de teatro, esse grupo de dança. Surgiu justamente lá. Então as pessoas começaram a ir para lá para conhecer melhor como é que funcionava essa companhia de dança e levar também o seu conhecimento para lá. E aí a gente volta um pouquinho lá com o que a Lia Rodrigues fala em relação às performances, né? Que cada um vai trazendo um pouco do seu conhecimento, vai agregando aquelas informações, vai juntando, vai misturando, fazendo toda aquela pororoca mesmo, né? Aquela mistura toda de sensações, de movimentos, de conhecimento. E então foi o que acabou acontecendo também lá na Greenwich Village, porque o pessoal cada vez mais interessados graças ao grupo, à companhia de teatro, à companhia de dança da Judson, eles começaram a levar os seus conhecimentos para lá também. E aí foram juntando, aí conhece um aqui, conhece outro ali, todos misturados ali dentro desse bairro, e foram difundindo essa história da arte, essa nova história da dança, a partir dali. Foram difundindo. O que é que significa isso? Você tem um centro, você tem um local em que se inicia esse conhecimento, que se inicia esses projetos, e dali ele começa a partir para outros locais, começa a se espalhar pelo país, começando pequeno, né? Dessa rua daqui, passa para as ruas seguintes, de repente chega nos bairros seguintes, do nada já está em outras cidades, e vai ganhando o estado, o país, o mundo, o planeta, a galáxia e o espaço sideral. Exagerei um pouquinho. Mas enfim, então a performance ela acaba se consolidando como um meio de expressão desse desejo de romper fronteiras, né? E olha que interessante. Aí a gente tem as páginas 122 e 123 que tem imagens que representam uma ideia de performance que de repente a gente para e pensa assim, véi, como assim? Quando falamos em pós-modernidade em geral, pensamos na busca pelo fim das fronteiras e na desconstrução de padrões e formas já existentes. Assim, o pensamento e a arte pós-modernos procuram questionar as formas de criar e de refletir para alcançar novas possibilidades. Aí você começa a questionar essas formas de criar. Como assim questionar a forma de criar? É porque eles buscam não manter somente aquela forma engessada de fazer as coisas. Um exemplo, vou dar um exemplo assim bem basicão, fora da questão da arte. Digamos que dentro da sala de aula vocês estão lá acostumados a ficarem sentadinhos na cadeira, o professor ali em pé na frente de vocês, anotando no quadro: senhores, senhoras, senhoritos, senhoritas, copia aqui no quadro o ditado, eu vou passar para vocês. Então, silêncio! Olha só, silêncio. Abra o livro didático de vocês na página 122. Tem um monte de gestos, as pessoas fazendo as maluquices. E pronto, aprendam isso e acabou. Tá. Esse é um modo que as pessoas estão acostumadas ao que é uma sala de aula. Tá, eu tô meio exagerando também, né? Mas é mais ou menos um modo que é muito divulgado, muito difundido, uma forma que a gente encontra muitos professores dando aula exatamente assim. E aí, se a gente questiona essa forma de criar, essa forma de dar aula, e de repente busca novas possibilidades, busca outras maneiras de dar aula, tipo, não galera, vamos fazer o seguinte hoje, afasta as cadeiras, vamos todo mundo sentar no chão, vamos fazer essa aula aqui, todo mundo aqui sentado conversando, mas falando sobre o assunto, tratando sobre o assunto aqui mesmo. Vamos fazer esses movimentos que estão mostrando aqui no livro? Bora? Tá. Fecha o olho, pega na mão do amiguinho aqui, vamos fazer uma movimentação de corpo e tal. Tipo, ainda assim, isso é da aula.
Isso é estar dentro de uma sala de aula, um professor, seus alunos. Só que assim, a gente está questionando a forma de criar, a forma de dar aula, aquela forma engessada de professor em pé, aluno sentado nas suas cadeiras, o quadro atrás, todo mundo copiando no caderno, fazendo deverzinho no livro e tal, e pronto. Aquela coisa muito fechadinha. Às vezes é legal? Pode ser legal. Mas quando a gente consegue trabalhar de uma forma mais explícita, toda essa expressividade, essa coisa de colocar para fora o que a gente deseja, o que a gente pensa, movimentar o corpo em tudo, é uma forma que dá uma dinâmica muito maior para a aula, é uma forma que chama mais a atenção de vocês, chama mais a atenção dos alunos, faz com que o aluno tenha mais vontade de estar ali sentado na sala de aula. Pode estar sentado no chão, sentado na cadeira, não importa. Os fogos continuando. Mas chama a atenção, dá mais vontade, estimula muito mais o aluno querer ficar ali. É tipo, pô, a gente passar um ano todo assistindo as aulas dentro dessa telinha. É chato. É chato. Mas a gente tenta fazer uma coisa de diferente. A gente está limitado a isso, claro, infelizmente. Mas as possibilidades que a gente vai tentando é tipo, o professor, ao invés de falar aquela coisa assim, tenta brincar um pouquinho, tenta interagir, tenta fazer alguma coisa doida para chamar a atenção, para vocês darem risada, para o papai e mamãe que tá do lado também olhar assim e falar: gente, esse professor é doido, é? Olha, sei não, viu? Doido, coitado. E aí vocês então têm um estímulo a mais para poder assistir essas aulas, tá? Não é? Então, a arte pós-moderna, ela procura fazer mais ou menos isso. Só que ao invés de estar numa sala de aula, tá num palco, numa apresentação musical, numa apresentação teatral. Então, procura questionar aquelas formas engessadas que está todo mundo acostumado e aí começa a refletir sobre várias outras coisas que dá para fazer com aquilo que está sendo oferecido ali naquele momento, né? Então, aí a gente tem as obras produzidas pelos artistas que faziam parte da Judson Dance Theater, costumam ser classificadas como pós-modernas. A seguir você vai conhecer duas delas. Gestos. O que um bailarino pode fazer em uma situação em que o corpo encontra-se quase impossibilitado de se mover? No filme Hand Movie, filme da mão, Yvonne Rainer compôs uma dança com pequenos e precisos gestos da mão enquanto se recuperava de uma cirurgia no hospital. Olha que doideira. É um filme de 1966. Eu vou ver se esse filme ainda vai estar disponível na internet para eu colocar na descrição dessa aula de vocês. E aí, eu esqueci que o café estava sem adoçar. Mas enfim. Aí a mulher tá lá, tipo, a musiquinha tocando e ela tá dançando com as mãos. Tipo. Aqui não dá. Enfim. Eu sou meio. Assim, eu não sei fazer dança com as. Eu não sei dançar com os pés, imagine com os dedos. Imagine. Capaz de eu tropeçar minha própria perna e cair no chão. Sem saber. Roof Piece, Peça do Telhado, é uma das mais conhecidas obras de Trisha Brown, criada para um espaço não convencional de dança. Em 2011, ela foi reencenada por bailarinos da Trisha Brown Company em prédios ao redor de um trecho do High Line, parque construído sobre uma via expressa desativada em Nova York, nos Estados Unidos. E aí dentro desse projeto a gente tem algumas fotos que mostram justamente isso. E aí mostram onde era o telhado, né, inclusive. Só que assim, essa foto de 2011, ela é uma reencenação. Quando a Trisha fez primeiramente essa apresentação, essa performance no telhado, cadê? Quando ela fez a primeira vez, isso aqui não especifica o ano não,
mas é mais ou menos lá na década de 60 também. Quando ela fez a primeira vez, lá na década de 60, fez acompanhada de fotógrafos e tal, algumas pessoas que poderiam ver e tudo, e aqui foi reencenada. Foi feita uma nova apresentação no ano de 2011, numa companhia de teatro que ela, a própria Trisha Brown, foi a fundadora, e eles reencenaram, apresentaram novamente aquela mesma peça, ou construída a partir daquela mesma peça, que foi feita lá na década de 60. E aí eles escolheram um trecho, tal, foi fotografado, e aí eu vou ver se ainda está disponível esse link para disponibilizar para vocês darem uma olhada no projeto. Aí a gente pula para a página 124. Página 124, os dois vídeos, eu vou disponibilizar aqui, esses tem, que eu já olhei, que é o seguinte: na coreografia Roses Dance Roses, de Anne Teresa de Kirsmayer, 4 jovens mulheres realizam algumas sequências de movimentos repetitivos. Primeiro deitadas no chão, depois sentadas em cadeiras e finalmente caminhando pela cena. Em 97, o compositor e cineasta Thierry Dumay, autor da trilha sonora da obra, filmou a coreografia. Primeiro ele fez a trilha sonora, né? A música, para poder se encaixar, os passos que se encaixam naquela música, tá? E aí ele também filmou elas fazendo a coreografia. O cenário era uma antiga escola técnica com ambientes amplos que lembravam de um hospital, de uma prisão ou de uma fábrica. Era um local vazio, né? Então, parece mais uma escola, um hospital, talvez uma fábrica. Enfim, tá dizendo aqui. O figurino das bailarinas remetia também aos uniformes usados nesses lugares. Muitos críticos de arte, espectadores, viram Roses Dance Roses como uma dança feminista, por chamar a atenção para gestos associados a determinada ideia do que é ser mulher. O que é ser mulher? O que seriam os gestos femininos, exatamente? Cruzar as pernas, mexer no cabelo, tal. Eu cruzo as pernas também, né? Eu também mexo no meu cabelo, né, que é grande. Tá preso aqui atrás, assim, tá, mas eu mexo, tá? Mas enfim, tá, bagunça o cabelo. Mas enfim, em 2011 descobriu-se que cenas do clipe da canção Countdown de Beyoncé eram inspiradas em trechos desse filme, do Roses Dance Roses. A Beyoncé plagiadora, ou fez uma homenagem? E aí? Na época, a Anne Teresa criticou a cantora norte-americana não só por não ter pedido autorização para utilizar parte de sua obra, mas principalmente por ter transformado uma coreografia questionadora em um objeto de consumo. Como assim? Explicando assim, rapidamente. A Beyoncé é uma artista consagradíssima, muito conhecida e tal. Só que assim, essa coreografia que ela utilizou no videoclipe dela, né, é uma coreografia que já existia. Se a coreografia já existe, um artista, para poder utilizá-la, precisa pedir permissão primeiro para para quem inventou essa coreografia. Precisa pedir essa autorização, né? Que pode ser dada ou não. Por que isso precisa ser feito? Porque essa coreografia pode ter um significado para a pessoa e de repente, quando chega esse artista, modifica completamente o seu significado, o que foi inclusive uma das críticas que a Anne Teresa fez ao clipe que a Beyoncé gravou, porque ela transformou algo que a Anne Teresa via como questionadora, essa questão de você questionar realmente sobre esses gestos femininos, o que é que seriam esses gestos femininos, e de repente
A Beyoncé pegou aquilo, se inspirou ali, colocou dentro de um videoclipe dela que é algo comercial, que é algo para poder divulgar uma música, que é algo para poder chegar e passar na televisão, passar na internet para todo mundo ver e tal. Uma coisa de consumo, para ela vender aquele videoclipe, vender a música, né? Assim, apesar de que a gente conhece que a Beyoncé, ela é bastante ativista, né? Ela fala muito de política, fala muito de feminismo, fala muito sobre negritude também. Mas ainda assim a Anne Teresa achou que foi ruim a Beyoncé ter pego aquela coreografia e transformado em algo que seria somente para consumo, né? Por outro lado, esse acontecimento acabou sendo um ponto de partida para um novo projeto da própria companhia belga, Roses, o Ré Roses. Criatividade zero, né? Em 2013, no aniversário de 30 anos da peça, mulheres do mundo inteiro foram convidadas a recriá-la. O resultado foi mais de 1.500 vídeos com pessoas de todas as idades e dos mais diversos países reinventando a coreografia. Que interessante isso, né? Sabe o que a gente podia fazer? Justamente isso. Pegar a música, assistir o videoclipe, só que eu não vou cobrar isso de vocês, né? A gente podia fazer, se tivesse em sala de aula, ia ser sensacional. Mas pegar a música, né? Ver o videoclipe, o que é que a galera tá fazendo ali e produzir um vídeo curtinho mostrando isso, né? Como, por exemplo, o clipe da Beyoncé, ele só tem 3 minutos e meio. Então, pô, daria pra fazer em 1 minuto, daria pra fazer em 1 minuto essa dança, botar uma música de fundo assim, a movimentação do corpo, e puxa a cadeira e senta e faz movimentação e joga o cabelo pro lado e dança e cruza a perna e não sei o que, e não sei o que lá, um monte de coisa. Ia ser bacana. Mas tempo acaba nos faltando. Verdade? É verdade. Enfim, vou disponibilizar esses 2 videoclipes para vocês darem uma olhada também. E pra gente finalizar, finalizar essa unidade, inclusive. Ai, meu café sem açúcar. Eu não vou levantar para pegar açúcar porque eu não vou dar essa ousadia. Aí o bebê fica todo arrepiado. Eita! Uma das grandes preocupações da dança é o espaço. Professor, o espaço sideral, as estrelas, a lua, o sol. Não, Dojo, é o espaço em relação ao espaço da apresentação, tá? Lugar que você faz a apresentação. Pronto, espaço é isso. Você pega uma sala de aula, afasta as cadeiras, pronto, sobre aquele espaço todo ali no meio. O corpo que dança sempre ocupa um lugar no espaço e é ocupado por ele. Esse espaço pode ser o da cena, do palco ou mesmo da cidade em que vivemos. Ó. Todos nós estamos numa eterna performance e somos um corpo ocupando um espaço. A lei da física fala que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Você não pode estar um em cima do outro, assim, ocupando um espaço, tá? Então, 2 pessoas não podem ocupar o mesmo espaço. Por isso que é importante essas movimentações, e aí a gente vai de novo na questão da pororoca, até, da Lia Rodrigues, em que são várias pessoas juntas, mas que em nenhum momento elas ocupam o mesmo espaço. Elas se misturam, mas cada uma vai ter o seu espaço ali, cada uma vai ter a sua importância dentro daquela movimentação, dentro daquela engrenagem, digamos assim. Um relógio para funcionar, como é que funciona? Ele tem vários encaixes assim, né? Que ele vai girando e vai se encaixando. Então é mais ou menos assim que funciona a ideia da dança. Ó, os espaços que ocupam. O corpo, um espaço. O corpo, o espaço. Corpo, espaço. Corpo, espaço. Tá vendo? Então o corpo sempre vai ocupar algum espaço. E aí que a gente pode dizer que o espaço ele pode ser o da cena,
naquela apresentação específica, aquela cena ali, o corpo vai estar ocupando ali, o palco em si, ou a cidade em que a gente vive, independente da gente estar promovendo algum tipo de performance, ou simplesmente estar aí sentado na frente do computador, na frente do celular assistindo essa aula. Você está ocupando um espaço. Que provavelmente, se você tiver um gato em casa, seu gato vai querer ocupar o mesmo espaço que você, deitando em cima do seu colo, deitando em cima do computador, deitando em cima do celular, ou te colocando para fora de casa. Gatos gostam de fazer isso. Ao observar as atitudes corporais humanas, o coreógrafo húngaro Rudolf Laban identificou 4 fatores básicos para o movimento. A fluência, isso é importante. A fluência, o tempo, o peso e o espaço. Pensemos nesse último. Um movimento pode ser feito ocupando um espaço pequeno ou pode ser projetado em todo o espaço, buscando alcançar, por exemplo, alguém que o esteja observando à distância. Ai, estalou o braço. O movimento, então, ele pode ocupar somente aquele espaçozinho que você está aqui, sentadinho na cadeira, ou deitado na cama, ou pode acabar sendo projetado por todo o espaço. O corpo não necessariamente é o corpo nosso. Eu aqui, meu corpo. Digamos, meu Minion aqui em cima, ele é um corpo ocupando o espaço. Toda vez ele aparece aqui na aula. Ele é um corpo ocupando o espaço. Não é? Então, só que o espaço que ele ocupa é bem pequeno. Tem corpos que vão ocupar boa parte do espaço. Tipo, o quarto de vocês. Qual é o maior corpo que tem dentro do seu quarto? Provavelmente ou sua cama ou seu guarda-roupa. É um corpo ocupando quase todo o espaço dali do quarto, né? Então rola isso. Na cena de Falam as Partes do Todo, da companhia Dani Lima, apresentada nessa página, os artistas estão tão próximos uns dos outros que parecem querer ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar, como se o espaço estivesse todo compactado. Pode-se perceber também a proximidade do público com os artistas, o que sugere nessa peça não há intenção de separar quem está em cena, quem está se apresentando, quem está encenando, de quem está fora da cena, de quem é o espectador, de quem está ali assistindo. Então, é tudo uma coisa só. Pode muito bem o artista que está ali fazendo a apresentação de um movimento, de repente, esse artista, ele fazer o quê? Ele invadir esse espaço que pertence aos espectadores. E até mesmo fazer com que o próprio espectador participe da encenação, se torne mais um corpo ocupando o espaço da cena. Olha que interessante isso. Enfim, a gente termina a nossa aula de hoje por aqui. Fechamos tudo aqui desse nosso capítulo. Que capítulo foi esse? Capítulo 6, né? Do capítulo 6 a respeito da dança contemporânea. Beleza? Então, vocês dêem uma olhada na descrição lá embaixo no vídeo que vai ter os links dos vídeos, das fotos e tal, do que eu falei a respeito da aula de hoje. Beleza, galera? Valeu, meu povo. Beijo. Tchau.